Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui para mais um Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia e nós estamos aqui representando, o Centro Espírita Esperança e Fé, que tem como patrono o senhor José Marques Garcia e a sua equipe espiritual que nos amparam, que nos iluminam nas nossas necessidades, espirituais e materiais, quando assim é o caso, Como é de costume, meus amigos, nós iniciamos a nossa reunião sempre com uma leitura. E eu vou convidar o nosso amigo Ronaldo, que vai fazer uma leitura desse nosso pequeno, grande livro, Caminho, Verdade e Vida. Boa noite, Ronaldo. Seja bem-vindo, meu amigo. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade e a presença de todos, né? E vamos iniciar, então, essa leitura com toda a alegria, com toda a satisfação de estarmos aqui reunidos em comunhão em Cristo Jesus. Então, o título de hoje é Que Buscais? E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes, Que buscais? João, capítulo 1, versículo 38. A vida em si é um conjunto divino de experiências. Cada existência isolada oferece ao homem proveito de novos conhecimentos. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas, em virtude de constituir o movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Os homens, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos, no jogo inferior dos seus interesses egoísticos. Os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, eivada de privilégios e preferências. Outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Esquecem-se de que o Cristo ensinou e exemplificou. A cruz do Calvário é o símbolo vivo. Quem deseja liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus, no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre prisioneira de inferiores preocupações. Ninguém ouvide a verdade que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos que entram: Que buscais? Caminho, Verdade e Vida, Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Que assim seja. Obrigado. Que assim seja, Ronaldo. Então, agora, meus amigos, vamos para as nossas vibrações iniciais, pedindo a Deus, a Jesus, a nossa querida Mãe Santíssima, a equipe do Senhor José Marques Garcia, que abençoe a nossa reunião, para que a nossa reunião possa adentrar a cada lar que está aqui conosco agora e os que nos assistirão posteriormente, que todos possam ser beneficiados por esta energia que nos dá ânimo, que nos dá força, que nos dá esperança de dias melhores. Em especial, pedimos para a expositora da noite que ela possa receber toda essa energia benéfica para que ela possa nos trazer o estudo que ela preparou com tanto amor, com tanto carinho. E assim, agradecemos por tudo que nós temos e por tudo que recebemos, Senhor. Gratidão infinita, bons amigos. Que assim seja. Agora eu vou convidar, meus amigos, a nossa amiga Odília. Boa noite, Odília. Boa noite, Tânia. Boa noite a Tá todos. boa? Graças a Vamos lá Deus. para a nossa leitura. Os trabalhadores da última hora, item 1.
O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagariam 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia e, vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós outros, para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente a hora sexta e a hora nona do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à hora 1ª, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais diz: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disse eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhe disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até aos primeiros. Aproximando-se então, os que só na 1ª hora haviam chegado receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém, perceberam apenas 1 denário cada um. Recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora e lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor? Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma-o, o que te pertence, e vai-te. Apraz-me a mim, dá a este último o tanto quanto a ti. Não me é tão lícito fazer o que quero? Tens mau olho, porque sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Mateus, capítulo 20, versículo de 1 a 16, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora. Muito obrigada. Nós que agradecemos, minha amiga. Linda passagem, né? O nosso Evangelho tem várias passagens, várias parábolas que vai nos ensinando muito, né? E para nos trazer os benefícios desse estudo, desse Evangelho, eu quero convidar agora a nossa amiga Iraídes, né, que é trabalhadora da nossa casa, que está sempre disposta, que está conosco toda semana, fazendo a nossa oração de abertura, e hoje, tão amorosamente, irá apresentar o estudo para nós. Iraídes, querida, seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada e boa noite a todos e a todas. E obrigada pelo carinho, né? Eu digo que a gente vai estudar junto, não é verdade? Sim, todos nós somos aprendizes, né, do caminho. É uma oportunidade muito boa. E essa passagem, né, Jesus fala de 32 parábolas, né, sobre o reino de Deus, e 2 delas ele fala o que ele veio fazer, né? Pregar a boa nova. E uma delas, muitas delas, são mais difíceis, mais completas, né? Essa foi quase que uma das últimas parábolas que Jesus contou, né, para seus discípulos, quase nos últimos momentos físicos, né, na Terra. Ele estava a caminho de Jerusalém e ele conta essa parábola. Então, algumas pessoas não falam que é a parábola da vinha do Senhor. Eles falam que é a parábola dos últimos tempos, né? Então, aqui, o objetivo que Jesus queria era dizer da importância
do nosso trabalho, né? Ter fé, esperança e ter perseverança sempre, né? Porque, como vocês viram na leitura, ele vai falar de tempos em tempos, né? Vai falar do tempo. Então, ele realiza, né, inúmeros convites, né, para que ninguém fique sem aproveitar a oportunidade. E esses últimos tempos são os últimos momentos do mundo de prova e expiação, né? Fala também das dificuldades, né? De todos nós, aqueles, principalmente os trabalhadores, né? Os trabalhadores da vinha do Senhor, não é? Então, quando Kardec, se você ler lá no rodapé, ele pede também para ler a parábola do capítulo 18, que é o festim das bodas. Então, ali naquela parábola, ele vai dizer assim, terminando, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, né? Então, o Senhor aqui, nessa parábola de hoje, capítulo 20, também Mateus 20, né? E nesta parábola, ele vem nos convidar, né? E ele termina assim: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, né? Se a gente olhar do ponto de vista material, a gente vai falar: puxa, mas isso é injusto mesmo, hein? Aquele que trabalhou de sol a sol o dia todo e vai receber o mesmo tanto daquele que recebeu 1 hora por dia, 3 horas, 6 horas. Mas Jesus, que sabedoria! Cada palavra dá uma palestra, né? A sabedoria de Jesus, né? Então, ele fala assim: o reino de Deus, ele não está falando da terra, ele está falando do reino de Deus, é semelhante, né, a uma. Deixa eu pegar meu evangelho aqui. A uma vinha, né? A vinha do Senhor. E onde é essa vinha? Né? Se não a face da terra, né? Que Deus, nosso Pai, é o vinhocultor. E Jesus, o administrador dessa vinha, né? Que vai fazer o pagamento. Né? Mas a vinha, além de representar o trabalho do homem individualmente, né? Através dos convites, através das inúmeras oportunidades que o Pai nos oferece, também o trabalho é coletivo, porque nós, queiramos ou não, né, somos na Terra aqui um grande organismo formado pela população encarnada e desencarnada, né, sob a égide do nosso bom administrador, que é o Mestre Jesus. Bom, gente, então este é o objetivo da parábola, né? É nos alertar desses últimos momentos, né, de provas e expiações que foi previstos pelos profetas, por Jesus e pelos discípulos apóstolos, que esses tempos chegariam, né, que é o Apocalipse. E que então aqui Kardec não se manifesta neste capítulo, né? Ele não se manifesta, mas vem 4 grandes espíritos, Constantino, Erasto, o Espírito Verdade, vem trazer a sua mensagem. Então, e eles vêm nos alertar, né? Para continuarmos firmes no nosso trabalho. E outra coisa, que não é a quantidade do trabalho realizado, mas é a qualidade, né? Não a quantidade, a qualidade do trabalho, né? Quanto de amor, quanto de dedicação que temos com o trabalho de Deus,
nos nossos corações, né? Então, esse tempo que ele vai convidar, né, alguns no alvorecer, outros na terceira hora, na nona hora, na sexta hora, na nona e não 10ª hora, é porque muitos ainda não estão preparados, né? E muitos já trabalham desde o alvorecer da humanidade, né? Quando o homem adquiriu a razão, estava pronto para aprender sobre o plano espiritual, né? Para receber os conhecimentos espirituais. Mas para isso, teve os iniciadores, né, que foram aqueles primeiros povos lá, os egípcios, os hindus, os Vedas, os mesopotâmios, né? Os egípcios, por exemplo, eles sabiam da continuidade da vida, né? Tinha o livro dos mortos, que era um livro de oração, né? Eles sabiam da reencarnação, eles guardavam seu tesouro, né, nas tumbas, para poder herdar para si mesmo seus tesouros, né, a reencarnação. E isso, todos aqueles povos, né, iniciados no plano espiritual, que vieram colaborar com Jesus, né, colaborar conosco, né, na edificação desse reino, em nossos corações. Depois vieram Moisés, não, vieram primeiro os antigos profetas, né, gente? Eles preparavam, né, o terreno. Depois veio Moisés, o povo hebreu, Jesus com seus apóstolos, depois os mártires da igreja, os filósofos, os sábios, né? E, por fim, os espíritas, né? Então, por isso, nós somos chamados trabalhadores da última hora. Mas será que é para envaidecermos? Será que é para nos engrandecer? Né? Porque aqui o Constantino fala, espíritas, meus bens amados, são os convidados da última hora, os trabalhadores da última hora. Nada de vaidade, não é, gente? Tamanha a responsabilidade que nos cabe. Por quê? Se chegamos aqui, temos esse cabedal de conhecimentos, é porque já passamos por várias outras etapas. Muitos ainda não chegam, muitos ainda estão na primeira revelação, outros estão na segunda, né? Jesus não conhece a terceira revelação. Se chegamos aqui, é porque temos merecimento, né? Aproveitamos o tempo anterior. Mas isso nos cabe tamanha responsabilidade, né? Nessa vinha do Senhor. Então, o que seria a vinha, senão o mundo, não é? Para trabalharmos. E está aí, né? A vinha do Senhor. E vamos imaginar uma vinha. Quando a terra está ali, porque Jesus usava esse cotidiano mesmo. E o vinho é uma coisa quase que perene, não é? Assim como o trigo, o pão, né? Ou até hoje nós consumimos e fazia parte do cotidiano daquele pessoal, né? Dos agricultores, né? Da época. Então, vamos imaginar aquele solo duro, ressequido, né? Então, o Senhor da vinha convida aqueles da primeira hora. Estão lá na praça, no posto, né? Lá onde se vem contratar os trabalhadores. Nós já conhecemos isso, acho que todos nós, né? Tem os postos onde as pessoas ficam ali para serem contratadas para trabalhar durante o dia, por dia. E aqui no nosso caso,
o Senhor prometeu 1 denário ao dia. E então, ao passar pela praça, né, o Senhor chama aqueles primeiros. Imagina esse campo de vinha com aquela terra, vinha, ainda não é vinha, uma terra ressequida, dura, né? E ele então pega a enxada e a charrua e começa a lavrar esse solo. Vem outros, né? Faz lá a covinha, põe a mudinha da uva, vem outros regram, né? Outros controlam os galinhos, amarram, né? Para direcioná-los. Outros, mais tarde, vêm para apanhar a uva, outros para pisotear a uva, lá no lagar, que é um tacho, e extrair a seiva, né, da uva, para poder fermentar e fazer o vinho, enfim. Então, há muito trabalho na vinha do Senhor, né? E cada um no seu tempo, cada um de acordo com a sua disposição, do seu esforço, da sua boa vontade, está ali no seu gosto, né? Então, Jesus convida esses primeiros, na primeira hora, ao alvorecer, e eles estão lá, de madrugada, e eles se prontificam, mas eles vão pela paga, porque eles estão ali para receber, para trabalhar mesmo. Então, eles vão pela paga, né? Pelo interesse do pagamento. Quando o administrador volta na 3ª hora, na 6ª hora, na 9ª hora, ele vê ali pessoas desocupadas na praça. E ele pergunta: por que estão vós aí na praça sem trabalhar? E eles respondem: venham vós para a minha vinha. E eles respondem: nós iremos. E foram, né? E o Senhor lhes respondeu: eu pagarei o que for razoável. Não perguntaram quanto era. Foram com boa vontade, com disposição, né? Alguns para trabalhar 6 horas, outros 9 horas, outro apenas 3 horas. Mas ao entardecer, passa de novo o Senhor da vinha, falta 1 hora apenas para o dia terminar, na 10ª hora. E ele diz o seguinte: por que permaneceis aí parados o dia todo, sem trabalhar? Senhor, ninguém nos contratou para o trabalho. E o Senhor lhes diz: então venham para a minha vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E no final do dia, então, ele chama o administrador e diz: começa a pagá-los dos últimos para os primeiros. Aqueles primeiros que foram pela paga, pelo interesse, né, do pagamento, né, eles representam para nós aqueles que querem ser os primeiros no mundo, né? Eles falam: eu estou aqui, eu sou o primeiro, eu ocupo o primeiro lugar, eu participo das gloriolas do mundo, né, do poder, de todas as vantagens do mundo, né? E os da 3ª, da 6ª, da 9ª hora vão representar aqueles que vieram dar um grande alavanca nesse trabalho, que é Moisés, Jesus, Kardec, a 3ª revelação, né? De 18 em 18 séculos. São as 3 horas que Jesus representa, porque o tempo de Jesus não é um tempinho, não. São séculos, milênios, décadas, não é? Então, esses são os outros trabalhadores. E os últimos, então, são mesmo aqueles humildes, né? Ninguém os convidou para trabalhar, julgava-os inútil, né? São aqueles humildes que ficam lá no seu canto, mas que quando são
chamados ao trabalho, se prontifica, passa a manga, né? E vai ajudar os seus irmãos. Não pela paga, não pelo interesse pessoal, né? Mas fazer o bem pelo bem, e com amor, né? E com amor. Então, os primeiros murmuraram dizendo: Senhor, mas nós estamos aqui desde madrugada, suportamos o calor do dia e você vai pagar o mesmo tanto para todos, né? Então, olha o que o administrador respondeu: tens maus olhos porque eu sou bom. O dinheiro é meu, eu te combinei, te contratei por 1 denário, então recebe o seu dinheiro, né? E eu faço o melhor para esses outros, né? Ora, gente, esse denário não é senão a nossa recompensa espiritual quando a gente trabalha, quando a gente cumpre a nossa missão, né? É o nosso dever cumprido, a consciência do dever cumprido, não é? É a alegria de poder ser útil, de poder participar, principalmente na obra de Deus, né? Que a parábola começa assim, ó. A vinha semelhante ao reino de Deus, né? Que um pai de família. Então, Deus é pai, né? Ele é pai. Se você vê é, é, a criança, se você vê como jovem trabalhar na vinha, ou ainda se você vê nos últimos momentos, né, físicos, né, ainda é louvável o trabalho. Você se predispôs com boa vontade, não é? Então, e o administrador, então, arremata dizendo: os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos no reino de Deus. Pessoal, em outras ocasiões, Jesus também e alguns profetas se referem, né, a essa uva, a essa vinha, né? Eu sou a videira, vós sois o ramo, né? Lá no casamento, Jesus usa o vinho, né? E aqui no prolegômeno do Livro dos Espíritos, né? Kardec, ao começar seu trabalho, um dos espíritos de luz fala o seguinte: coloca no livro, né, no frontispício e na capa do livro, né, o emblema que te desenhamos, que é a, a, o galho de uva. Olha aqui. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Sim, Iraíde. Esse desenho eu fiz para estar nos 5 livros de Kardec, né? Eu fiz para evangelização, tá? Então, o Espírito diz, esse desenho é o que melhor representa o trabalho do Criador na Terra. A baga representa o corpo do homem. E a essência, né, que sai lá da uva, que vai virar o vinho, então esse daí é o espírito, a essência, né? Aí ele diz o seguinte: o homem que intensicia o espírito pelo trabalho. E tu sabes, ele diz a Kardec, né, que não é senão pelo trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimento, né? Então, estamos lá naquela vinha, uns lá arando a terra, outros regrando, outros colhendo, mas que cada um faça a sua parte, né? Porque Kardec, antes de escrever essa parábola, no capítulo 19,
ele vai colocar a fé, e não é por acaso. Porque sem fé o homem no mundo, ele não caminha, não é verdade? Né? Então, precisamos dessa fé, né? Porque o objetivo da reencarnação é suportarmos as nossas provas, a expiação, né? Para o aperfeiçoamento, para ir adquirindo a perfeição, chegando mais próximo de Deus. E tem outra necessidade, de participar, está na questão 132, de participar da obra da criação. Viu? Cada um ali no seu lugar, realiza o trabalho, né? Com alegria, com boa vontade, com dedicação, porque o bom pai é justo. Ele é justo e bom o tempo todo, né? Está aqui no início, né? Os atributos de Deus. Então, se ele pagou a cada um denário, né? É porque não há recompensa maior que consciência tranquila do dever cumprido, alegria do trabalho, não é? Então, enquanto a gente está cumprindo bem o nosso papel, o nosso planejamento, né, de cada reencarnação, então a gente está também edificando um mundo novo. Olha, por quê? O Espírito vem nos dizer aqui nessa instrução dessa parábola, que o belo dogma da reencarnação faz com que o homem herde do próprio homem, né? Ou seja, nossa consciência tem um arquivo, e ali está arquivado o bem e o mal que fazemos, né? Ou a ociosidade, não é, gente? Então, está arquivado. E quando a gente renasce, né, a gente aproveita todo o trabalho da encarnação anterior ou de nossos predecessores, né, e entramos na lição, na lição, na vida, no trabalho, com mais disposição, porque agora com mais conhecimento, com mais vontade de realizar a tarefa, não é? Que nos cabe, com mais sabedoria. E aí a gente vai com disposição, não murmurando, não reclamando do salário, só que não é do salário, não é, gente? Como nós estamos vendo as pessoas reclamarem nesses últimos tempos, espíritas mesmo, né? Nossos irmãos já sabia, todos nós já sabíamos das dificuldades das últimas horas, né? Nos diz os profetas, nos diz Jesus, né? As dificuldades, e a gente começa então a dizer: ah, as famílias estão desmanteladas, não há respeito mais, não é? Não há boa vontade da parte dos jovens, né? E a gente fala assim, o materialismo campeia, não é? A vida não tem sentido para muitas pessoas. Então, as pessoas, elas estão ligadas ao orgulho, ao egoísmo, às suas paixões, à ganância, não é? O ter, não é? É por isso que elas perdem o nexo da vida física e, consequentemente, do futuro, que é a vida espiritual. E nos diz Divaldo que realmente, né, nos próximos 3 anos, haverá muitas dificuldades físicas,
e espirituais, principalmente para esses que não voltam os olhos para a espiritualidade, não é? Para seu verdadeiro eu, né? O ser integral, corpo, mente, espírito, né? Então ele se sente vazio mesmo. E aí, Joana de Ângeles fala tanto sobre pedagogia, psicologia, né? Porque o índice de suicídio, né? As dificuldades vão aumentar, as depressões, né? De toda ordem. Mas e nós, né? E nós, os espíritos? Então, aqui Constantino, que é a primeira comunicação, instrução dos espíritos, ele vem nos dizer o seguinte: o obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade haja conservado à disposição daquele que tinha de o empregar, e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Gente, então nós, como espíritas, somos os obreiros do Senhor. Será que são só os espíritos? Tantos obreiros de boa vontade, católicos, evangélicos, muçulmanos, não é? Pessoas caridosas, que às vezes nem frequentam uma religião, né? Então, os espíritos, principalmente o Espírito Verdade, vem nos chamar de obreiros do Senhor nesses últimos tempos. Tamanho a nossa responsabilidade, né, em levar esse conhecimento, né, que nós já possuímos, o consolo da doutrina, né, e também a palavra divina nos diz. Por quê? Porque a palavra divina é o cumprimento da lei de Deus. É necessário que todos conheçam a lei divina e a praticam. Então, não só os espíritas, os obreiros do Senhor, mas todo homem de boa vontade que quer ajudar o bom pai de família, Deus nosso Pai, que zela por todos nós, porque o pai de família zela pelos seus filhos e os trata igualmente, não é? Então, ele vem dizer para nós: meus bens amados, sois todo obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho no alvorecer do dia e só o terminarei no anoitecer. Todos viestes quando foste chamado, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujo grilhões arrastais. Mas quantos séculos e séculos o Senhor vos chama para a sua vinha, sem que quisesses nela penetrar? Bezerra de Menezes nos diz o seguinte: que o bom pastor vem através dos milênios, chamando as suas ovelhas. Não é assim que o pastor faz? Ele vem chamando as suas ovelhas pelo nome, ele conhece todas, né? Mas quantos séculos e séculos o Senhor nos chama? E nós temos recebido esse convite e nós temos nos prontificado a realizar o trabalho na vinha do Senhor com amor, sem nenhum outro interesse, né? Porque a gente tem visto, né? Quantos se perderam pelo caminho, né? Por quê? Porque quiseram fazer interpretação da lei de Deus à sua reveria, né? De acordo com seus interesses pessoais. Então, vou ler uma história aqui, pessoal, contar uma história.
E nós vamos ver qual que é o resultado de nosso trabalho. Em 1866 a 1947, né, Frederico Fagner, ele era um judeu e veio para o Brasil com a sua família, a família veio com ele, né, que ele era jovenzinho, ainda criança, e ao se tornar adulto, né, como a família tinha posses, tinha riqueza, né, então ele começou a trabalhar como jornalista, repórter, e inclusive ele tornou-se espírita, né, e ele tinha o jornal, que se chamava Jornal Luz, e ele, né, divulgava doutrina, né. Depois ele comprou um aparelho de gravação, da gravadora de gravação, e ele então convidou vários artistas, né? Montou aquela gravadora que se chamava Odeon, né? Muitos livros. Quem é da minha época se lembra, livros não, muitos discos, né? Gravador Odeon. E Frederico, então, também trabalhou na Federação Espírita Brasileira, ou a parte com Bezerra de Menezes, que era, né, seu colega lá. E ele, então, como possuía muitos recursos financeiros, ele gostava muito de visitar as famílias, as crianças, levar recursos materiais, cesta básica, né? Mas também ele era um grande doutrinador, um receitista, ele fazia também remédios homeopáticos, né? E ele trabalhou por mais de 30 anos na doutrina, né? E ele dizia assim, companheiros, a hora que eu retornar para o plano espiritual, eu venho dizer para vocês, né? Bezerra já tinha ido. Mas, chegando de lá, qual não foi sua surpresa? Porque ele teve muitas dificuldades, principalmente em vir comunicar-se através dos médiuns, né? E passado algum tempo, então, depois de estudar do lado de lá, Frederico, com o pseudônimo Irmão Jacó, né, volta para escrever pelo lápis de Francisco Cândido Xavier um livro, Voltei. Né, o livro se chama Voltei. Lá pela década de, se não me engano, foi um dos primeiros livros, o primeiro livro de Chico, né? De 1940, 50, por aí, né? Que nosso lar foi em 47, foi antes. E então Frederico conta, né, das suas dificuldades que ele encontrou de lá para os irmãos espíritas, né, para os confrades. E uma das coisas que o intrigava era a luz da aura de Bezerra de Menezes, enquanto que a sua luz era apagadinha. Isso ele revela, né, no livro. Quem não leu, eu já li várias vezes, é lindo. E irmão Jacó, então, quer saber, né, por que Bezerra tem tanta luz. E certa feita, então, o Espírito lhe diz, o quanto de amor ele colocou em seu trabalho, né? O servo humilíssimo de Jesus, Kardec brasileiro, que deu seu próprio anel de médico para comprar remédio para uma família. Não é, gente? Esse certamente é um dos últimos, mas, como diz lá na parábola, do festim da boda, vem para frente, meu amigo. Fique aqui perto do noivo. Você tem a túnica nupcial, não é?
diria Jesus, né? Um convida Bezerra para ficar bem pertinho dele, não é? Bezerra trabalhou na doutrina, deixa eu ver se eu encontro aqui, para não falar nada errado, viu, gente? Bezerra faleceu, né, desencarnou com 60 anos, ele trabalhou 25 anos, quer dizer, trabalhou bem mais, mas na Federação Ismael, né, em 75, o convida, né, a trabalhar para a Mãe Santíssima, né? E então Bezerra se predispõe, né? E trabalha com afinco por 17 anos, até desencarnar em 1900, né? Com 68 anos. Então a gente percebe que não é a quantidade mesmo, é a qualidade, meus irmãos. Nosso Evangelho está repleto de instrução dos Espíritos que vem nos falar da beneficência, né? Ora, quantas pessoas, nossos amigos, entram na doutrina, nossos irmãos, ficam tão deslumbrados, não é? E querem fazer vários trabalhos, né? Então, não é a beneficência, não é o quanto doamos, é a benevolência, né? É o amor que ali colocamos, né? É nos esquecer para lembrar de nossos irmãos, não é verdade? Para primeiro servir o outro, servir, né? Assim fazia o servo humilíssimo de Jesus. Ora, eu acabei de ler, né, que o espírito de Constantino nos disse que há séculos arrastamos os grilhões pelos quais fomos reencarnados, né? Os obreiros do Senhor. Que grilhões, né? São aquelas correntes pesadas, né? Quem de nós, né, não usou da enxada e da charrua, da dor, do suor, da lágrima, para chegar até aqui, né? Um Bezerra, um Chico, um Emmanuel e tantos outros, não é, gente? E ele fala o seguinte: eis o momento, estou falando de Constantino, tá? Eis o momento de embolsar o salário. Empregai bem essa última hora que vos resta. E não esqueçais nunca que a vossa existência, por mais longa que vos pareça, não é mais do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Pessoal, nós já sabemos, Bezerra não, André Luiz, né? A vida é um ato, um piscar de olhos, não é? Nós espíritas já sabemos. E o que significa o nosso pequeno trabalho diante da eternidade que nos espera? O próprio Jesus, ele prometeu o Cristo Consolador, né? E ele disse: e eis que ficará convosco eternamente. Trabalho é interminável, não é? O nosso burilamento se faz necessário ainda por muito tempo. Ainda temos muito que trabalhar. Os obreiros do Senhor são aqueles semelhantes. Lá, né, tem um exemplo, o homem de bem. O homem de bem tem fé em Deus, na sua justiça, no seu amor e na sua bondade. Porque sabe que tudo que lhe acontece
é porque Deus quer, né? Então, nada de espírita desanimado, né? Desiludido, desencantado. Eu acho que essa é a pior falha nossa, né, como cristão, porque os obreiros do Senhor têm que ser primeiro o bom cristão, né? Trazer algo de melhor em si a cada dia. Então eu quero ler aqui para vocês, assim, quando o homem herda do homem, né? Tem, deixa eu achar aqui. Contei. Olha, eu quero dizer para vocês que em 1857, nosso exímio, né, codificador, professor Lyonês, né, Ivail, então ele traz uma nova luz para a humanidade, que é o Livro dos Espíritos, 1857. Mais ou menos passados 100 anos, né, Chico escreve aqui na Pátria do Evangelho o cotidiano de um espírito chamado André Luiz, que é o nosso lar, 1947. E passado mais ou menos 25 anos, vem a Igorina Cunha, lá em Sacramento, né, com o mapa dessa cidade. Ao passar 25 anos, mais ou menos, né, vem o filme, recorde de bilheteria, estreado em quase todos os países do mundo, assistido, né, em 2010. É ou não é um progresso, né, que a gente herda dos nossos predecessores? Tânia? Oi, minha amiga, eu estou aqui refletindo. Mas você fica tão quietinho. Agora eu vou ler a mensagem de Bezerra, pequenininha, tá? Ok, Cristo espera por ti. Sim, ele te espera. Não entre os esplendores do mundo. Seu chamado está hoje em meio aos sofredores e aos desvalidos, que lhe desejam receber a proteção, consolo e o amparo. Não te detenhas. Recorda que muitos foram os chamados e poucos foram escolhidos. Poucos serviram ao Senhor. É que a tarefa de servir é grande demais para abraçá-la sem amor. Comece hoje mesmo a sublime procura, sem a falsa ilusão das vantagens passageiras. Esquece-te, servindo sem parar, em prol do irmão e do bem comum. Aprenda a renunciar aos caprichos pessoais, a fim de que, através da sua presença na Terra, Cristo encontre a possibilidade de estender o braço da caridade e do bem em favor de todos. Não recuses de servir à frente de acontecimentos aparentemente fracassados. Fazei tudo quanto estiver ao seu alcance, para que tudo se reequilibre e harmonize. Está aí as convulsões morais que Allan Kardec nos diz lá na Gênesis, né? As tempestades, nos diz os espíritos aqui nessa parábola. Mas vamos perseverar, né? Fé, confiança no Senhor e perseverança. Nada de verdade. espírito. Antes de você fazer as suas considerações, deixa eu pôr um adentro aqui. A hora que a Iraides fala para nós que nós vamos passar por momentos difíceis, não é fala dela, é fala da espiritualidade, né? Que nós estamos num momento de ebulição. E nós que conhecemos a doutrina espírita, que estamos estudando a doutrina espírita, não podemos, né, Iraides, como você bem disse, ficarmos tristes, desesperarmos.
Muitas vezes a gente abaixa a cabeça um pouquinho, tudo, mas as obras espíritas, né, a codificação, o Pentateuco está aí, e as obras complementares estão aí também, para que nós possamos ver esse momento como um momento de aprendizado, né, minha amiga? Porque nós temos essa riqueza que, graças a Deus, nessa encarnação nós podemos estar espíritas, né, estudando a doutrina espírita. Talvez não será tão na próxima, talvez nós não sejamos espíritas, né? Não estaremos nessa doutrina consoladora, né? E eu estava aqui, né? Você vai falando, eu vou lembrando das coisas, eu estava lá, né? Eu tenho aqui, ó, eu voltei. A minha edição é a Ó, edição 10ª, que é maravilhoso esse livro, todo espírita precisa ler, né? E no momento, né, eu voltei com meus estudos agora, tô a toda, né? Estou lá na coleção do Manuel Filomeno, nos Guilhões Partidos e Tramas do Destino, em que um dos grupos que a gente está em estudo, né, a Deise, que está aqui conosco, também está, o Marcelo Shoa, que coordena, ele fala: se há dor, é porque tem dívidas. Então, vamos erguer a nossa cabeça e vamos trabalhar, né, meus amigos? Falamos muito isso na nossa salinha ali, no momento que estávamos esperando, a doutrina nos chama ao trabalho, né? Precisamos trabalhar. O trabalho voluntário, né? Principalmente o trabalho voluntário, é que nos coloca em pé, né, Iraídes? Não tem outro caminho. É evangelizando as crianças, é estando ali, lá no Centro Espírita, fazendo a leitura, aqui conosco, né, no Evangelho Online também, fazendo as nossas leituras, e vamos em frente. Tomei a sua parte, você me chamou. Então, minha amiga, te convido agora para as suas considerações finais. Muitos espíritos gostariam de encarnar agora, né? Para ter essa oportunidade, esse aprendizado, né? Porque para muitos, outro dia, eu não vejo televisão, mas outro dia eu vi, foi o terremoto, foi a enchente, foi não sei o quê, as convulsões materiais Sim, obrigando o espírito, né, sim. a raciocinar. E as E eu, morais também, né, Iraíde? Nós estamos ora, passando, mas assim, as morais estão terríveis, né? Abolir não, a família, outras coisas que a gente nem vai adentrar, mas a gente tem que estar firme, né? então, mas eu disse aí dos espíritos do final do tempo, dos obreiros do Senhor, muitos estão renascendo, né? Para Sim, nos sustentar, para participar da obra do Senhor, né? Para alavancar o trabalho aí, claro. nos sustentar, né? Ó, isso. Terminou, minha amiga? Mais alguma coisa? Ai, Iraíde, é muito bom te ouvir calma, tranquila. Imagina, Gratidão, minha amiga, gratidão por trazer essas reflexões e a gente manter-se firme e forte aí no trabalho, né? Que Deus Jesus quiser. te ampare, Mãe Santíssima, a equipe do Senhor José Marcos Garcia, a equipe do Senhor Euripides Barçanufo, que eu sei que você tanto estima, né, na sua vida, está sempre lá na terrinha, né? Lhe ampare e lhe proteja. Muito obrigada, minha amiga. Obrigada a Pode você. esperar que o trabalho não vai faltar. Deus quiser. Que assim seja. Gratidão, minha amiga. Fica conosco para o nosso encerramento. Meus amigos, a semana que vem, nossa, terminou já setembro. Semana que vem é a nossa última semana, né? E é a semana destinada a uso intermunicipal de Franca. A semana que vem estará aqui conosco aquele nosso amigo, o Edson, lá de Goiânia, né? Ele vai estar aqui representando a USP. E
Em outubro, nós teremos o mês do nosso querido Kardec. Então, a partir da segunda-feira de outubro, nós teremos temas das obras de Kardec, teremos o Código Penal da Vida Futura, os tipos de espíritas, né, que tudo está nas obras de Kardec e outros temas mais. Então, fica aqui um spoiler das próximas reuniões, meus amigos. Esperamos contar com todos vocês, porque sem vocês, eu sozinha aqui seria muito chato, né? Eu ficar aqui sozinha, falando. Eu preciso da companhia de todos, a sustentação desses nossos amigos que ficam aí quietinhos, mas que estão aí sustentando o nosso trabalho, a nossa gratidão eterna. Então, vamos agora para as nossas orações finais. Vamos agradecer muito a Deus, nosso Pai, Criador de tudo que há sobre a terra. Agradecer ao nosso querido Mestre Jesus, que com as suas lições nos orienta, nos conduz para os melhores caminhos. A nossa querida Mãe Santíssima, que segura pela nossa mão, nos conduzindo por esses caminhos de amor. E a equipe do Senhor José Marques Garcia, que sempre está conosco, nos ajudando, nos amparando e nos assistindo. Que essa oração, essas vibrações de paz, de luz, de amor, adentre o lar de cada um de vocês que aqui estão conosco, os que estarão posteriormente, que todos possam receber vibrações de paz, de luz, de amor, de fraternidade, de companheirismo. E que essas mesmas vibrações possam chegar a todos os nossos companheiros que não puderam estar aqui conosco, aos nossos vizinhos, para a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, para nosso planeta, que seja abençoado. Gratidão infinita. Seu Adalto? Sim. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores espalharem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra, deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de herdar o progresso,
a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas um espelho onde se deve refletir a vossa santa e pura imagem. Que assim seja. Que assim seja, e muito obrigado, meus amigos. Há momentos, né, que a gente chega aqui para iniciar o nosso evangelho, a nossa energia está tão baixa, a nossa pilinha está fraquinha, e nós recebemos todas essas energias benéficas, né? Mesmo online, nós sabemos que o nosso lar, cada um de nós que estamos aqui, somos beneficiados. E os que nos assistirão posteriormente, se entrar na sintonia, também receberão todas essas benesses. Um beijo no coração de todos e até a próxima semana. Fiquem com Jesus, meus amigos. Gratidão infinita. Muito obrigada.